Talvez eu vou surpreender a muitos quando eu falar dessa empresa aqui, porque não é uma empresa com valor nominal tão barato. Diria que em maio e junho foram os meses cruciais para essa empresa. Foram os meses cruciais para essa empresa na formação de seu ponto de suporte de preço. A gente tem TIM, tem Oi e tem Vivo. Qual dessas três empresas tem mais fundamento? Lipe, é o seguinte, fala para mim, essa empresa custa R$46 hoje, é uma empresa que não é tão baratinha para adquirir um ativo, que custa R$46, o que te leva a crer que essa empresa é oportunidade? Então, o preço que estava em 55, ele veio corrigindo, ele bateu em 46, que é um ponto de suporte e antiga resistência do passado, mas que é um ponto de suporte atual, ou seja, de piso, onde compradores estão defendendo. E o que aconteceu? Vive uma boa pagadora de dividendos? A gente tem 3,58 de dividend yield, tá? 3,58 em dividend yield. Não é dos melhores. Tem muita gente por aí que procura empresas de oportunidade que não pagam nada de dividendos. Nada. O que é melhor? Nada ou 3%? Talvez eu vou surpreender a muitos quando eu falar dessa empresa aqui, porque não é uma empresa com valor nominal tão barato. O valor nominal dela, a cotação dela no mercado, não é tão barata, mas está dentro de um setor perene e que sim, está com um desconto interessante na minha visão. Tá bom, Lipe, mas esse é o ponto exato de desconto? Exatamente agora, em julho? Esteve melhor no mês passado. Eu diria que em maio e junho foram os meses cruciais para essa empresa. Foram os meses cruciais para essa empresa na formação de seu ponto de suporte de preço. Ela está dentro de um setor perene, o setor de telecom. Dentro do setor de telecom, galera, a gente tem algumas empresas. Confere aqui no Brasil. Vamos lá. Vocês sabem, pô. Vocês são clientes assim como eu. A gente tem no setor de telecom TIM. A gente tem no setor de telecom Vivo, mas que na verdade é Telefônica, né? Mas a gente conhece como Vivo. E a gente tem Oi. Digam pra mim, vocês vão dizer pra mim, dessas três empresas, qual que tem mais fundamento? Mas galera, de antemão, a gente tem um setor perene, que é o setor de telecom. Por acaso você fica sem ligar para as pessoas? Por acaso você fica sem mandar um WhatsApp para as pessoas? Por acaso você está vendo essa live no celular ou no computador? Se é no celular, ele é um aparelho muito importante hoje para a nossa vida, para o nosso trabalho, para a nossa rotina. A gente no setor de telecom aqui no Brasil tem Oi, TIM e Vivo, como os três grandes nomes. Oi, a gente sabe a draga que está, né? Passou por recuperação judicial, né? TIM está ali tentando chegar, tentando se reinventar, tentando chegar aos pés da Vivo, como se fosse o Barrichello tentando chegar no Senna ali, se é que os amigos concordam ou não comigo. E dentro do setor a gente tem Telefônica, que é Vivid 3, a gente conhece como Vivo. E eu gostaria de falar para vocês de Vivo, que é justamente a melhor do setor. Anotem isso aí. É a melhor do setor, apesar de que isso eu acredito que vocês já sabem. Ela, nesse ano de 2020,
2024, sabe quanto ela perdeu de valor de mercado, galera? Eu vou puxar aqui agora no gráfico para saber. Em maio, galera, em maio desse ano, pegando o topo desse ano, puxando até maio, ela tinha perdido 20%, 20,72% de valor de mercado, tá? Eu tô falando de Vivo. Ela formou um fundo ali em maio, entre maio e junho, e mesmo na cotação atual, ela tem uma perda nesse ano de 2024 de 15,30%. Entenderam? Eu falei para vocês que ela já perdeu no ano mais de 20%, mas que na cotação atual ela perdeu 15%. Levando em consideração o preço de fechamento, tá? Em R$ 46,42. Beleza, Lipe. Entendi. Mas, cara, Lipe, é o seguinte. Fala pra mim. Essa empresa custa R$ 46 hoje. É uma empresa que não é tão baratinha para adquirir um ativo, que custa R$ 46. O que te leva a crer que essa empresa é oportunidade? Bom, vamos lá. Primeiro eu vou falar para vocês o seguinte. Deixa eu contar para vocês que lá em março para abril de 2022, a gente tinha um preço em Vivo que era resistência, ou seja, era teto em Vivo, justamente nessa faixa de entre 46 até R$ 48. Isso em 2022, galera. O que aconteceu de lá para cá? De 2022 para finalzinho ali de 22, né? De março de 22 até dezembro de 22, ela caiu bastante, chegando a valer algo em torno de R$ 33,90. Aí, o que aconteceu? Muitos investidores atentos perceberam que esse ponto de R$ 33 em Vivo era suporte. Investidores inteligentes, institucionais, pessoas que acompanham o papel há muito tempo, compraram com convicção e o papel deu uma estilingada violenta entre dezembro de 2022 até fevereiro desse ano. Entendam bem, a estilingada foi de dezembro de 2022 até fevereiro do ano corrente. Ok, Lipe, entendi. E o que isso tem a ver? Me ajuda a montar esse quebra-cabeça. Beleza, eu tô te falando isso, mas eu vou te mostrar no gráfico daqui a pouco. Beleza, galera? Então, o que aconteceu? Eu tive Vivo, né? Vivo 23 batendo nesse ano no pico ali, no preço máximo. Deixa eu ver quanto que estava valendo. R$ 55,05 e 5 centavos. Não, R$ 55,11, tá? E aí, ela perdeu todo o seu valor esse ano, chegando a uma desvalorização de 20%, que eu já comentei, e agora ela está numa desvalorização correspondente a 15% aproximadamente. Beleza. Lembra que eu falei que esse preço em 2022 foi resistência? Quando a gente fala de resistência no mercado financeiro, significa um teto de preços. Sendo que agora, o que aconteceu? Esse teto foi superado. E hoje, o que era teto, lembre-se, o que era teto, hoje é piso. Então, o preço que estava em 55, ele veio corrigindo, ele bateu em 46, que é um ponto de suporte e antiga resistência do passado, mas que é um ponto de suporte atual, ou seja, de piso, onde compradores estão defendendo. E o que aconteceu entre maio desse ano e junho? Formação de um fundo, zona de contexto de compra, zona onde grandes institucionais estão acumulando ações da Vivo, meus amigos e amigas presentes aqui nessa live. Tá bom, Lipe, entendi. E se eu comprar o papel hoje, fechar o olho e comprar a semana que vem por esse preço atual, de que se você comprasse hoje o papel e ele atingisse novamente esse preço de R$ 55 e pouco,
você ganharia em torno de 18%. Tá bom, Lipe, mas esse é o melhor preço? A gente vai falar disso em breve. Vivo é uma boa pagadora de dividendos? É. Mas qual é a fase atual de dividendos? Como é que está o dividend yield, igual a gente falou lá de Taurus? Fala para mim como é que está o yield de Vivo, se está acima o PVP ou não, como é que está o PL, como é que está a janela de pagamento de proventos, tudo isso a gente vai falar. Quero que os amigos entendam o que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? E cara, esse conceito ele é tão simples, mas tão simples, que, galera, qualquer adolescente entenderia isso que eu vou mostrar aqui agora, tá? É basicamente entender sobre médias, tá? Prestem atenção. Deixa eu colocar aqui certinho no gráfico, para vocês não falarem que eu estou inventando, que eu estou viajando na maionese. Olhem esse gráfico aqui, ó. Olhem esse gráfico aqui, ó. Esse aqui é o gráfico no time frame semanal para Vivid 3, tá? Esse é o gráfico de Vivid 3 desde 2010, tá? Desde 2010. Então, cada candlezinho desse representa uma semana. Sendo ele vermelho ou verde, ele representa uma semana de deslocamento de preço. Vocês estão conseguindo ver essa linha verde? Essa linha verde aqui, ó, percorrendo o gráfico. Essa linha verde é a média móvel de 80 períodos. É a média móvel de 80 semanas. Lembra que eu falei que a gente está no time frame semanal? É a média de preço de 80 semanas. Tá bom, Lipe, mas não estou entendendo direito. Bom, vamos lá. Aquela linha verde representa a média de preço de 80 semanas. Então é uma média muito pesada. Observem que em diversos momentos na história, essa média, ela foi suporte de preço. Aqui, 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 aqui perdemos um pouco. E olha o que está acontecendo de novo. A gente está batendo nela de novo. Nesse momento, mais precisamente ali entre maio e junho, a gente atingiu mais uma vez a média móvel de 80 períodos no semanal. Média essa que vem sendo o suporte do papel de Vivo. Sabe desde quando, galera? Sabe desde quando? Desde 2006, 2007, essa média móvel funciona como um excelente ponto de suporte para compradores. O que acontece? Eu falei que ela teve um desconto de 20% no ano, mas atualmente está em 15% esse desconto, tá? Eu tenho a média móvel de 80 períodos no semanal sendo atingida ali entre maio e junho, onde foi formado um fundo. E eu ainda tenho o seguinte dado. Eu vou dar um zoom aqui nesse gráfico, sem quase nenhuma marcação, para você entender o seguinte. Aqui é o período atual que a gente está em Vivo, certo? Olha esse fundo aqui sendo formado na média móvel de 80, que é essa linha verde. Tá vendo essa linha aqui? Ó, é a média móvel de 80, chamada de EMA de 80 períodos. Olha onde esse fundo de preço está sendo formado. Tá vendo aqui, ó? Vocês estão vendo isso aqui, ó? Esse aqui é o topo, galera, que eu falei para vocês. Esse é o topo que eu falei para vocês lá de 2022. Observem que esse fundo que está sendo formado atualmente, exatamente agora em 2024, nada mais é do que um fundo em cima de um ponto de suporte. Se você traçar essa linha aqui, ó, vocês vão ver que a gente está na mesma faixa de preço. O que mais uma vez me indica
uma excelente oportunidade de aportes estratégicos em Vivo. Tá bom, Lipe, você já falou de gráfico, falou da média móvel de 80 que serve de suporte nesse período de tempo gigantesco, mais de 20 anos praticamente, quase 20 anos, né, praticamente de média móvel servindo como suporte. Você já falou que esse fundo que está sendo formado agora é um fundo com base num ponto de suporte, que era a resistência do passado, de abril de 2022. Cara, já tem argumento pra caramba que é legal. E falando do aspecto fundamentalista em Vivo. E para onde a gente vai nesse exato momento? Lá para V23 dentro da plataforma da Status Invest para a gente ver alguns parâmetros fundamentalistas também. Aqui em Vivo, a gente também não tem um dos melhores dividend yields atuais, tá? A gente tem 3,58 de dividend yield, tá? 3,58 em dividend yield. Não é dos melhores, a gente já falou que o piso de dividend yield interessante é de 6% para cima, então ela não estaria no melhor momento em relação a yield, tá? Ok. Mas tem muita gente por aí que procura empresas de oportunidade que não pagam nada de dividendos, nada. O que é melhor, nada ou 3%? É lógico isso aí, né? O que é melhor, nada ou 3%? Muito melhor 3%, né? Então, muito cuidado, galera, na hora de escolher empresa, só pensando na valorização. Eu já vi muita gente quebrar, eu já vi muita gente enfiando o pé pelas mãos com esse argumento. Muita gente investindo em empresas sem fundamento algum, porque algum influencer falou e o cara acredita, vende a casa, vende o carro, compra a empresa, perde o dinheiro e bota a culpa na pessoa que falou. A culpa é sua, porque o dinheiro é seu. Então, cuidado. Eu preciso que vocês entendam que muitas das vezes eu vou trazer aqui janelas de oportunidade nos conteúdos do canal. Então, se eu não tivesse, se eu tivesse intenção de investir em telecom nesse exato momento, se fosse o meu objetivo, empresa de telecom nesse exato momento, eu teria entrado em Vivo em maio ou junho, com certeza. Se eu tivesse esse objetivo, eu teria entrado em Vivo em maio ou junho. Mas, nesse exato momento, eu tenho outras prioridades das empresas de minha carteira. Eu não estou falando aqui para você simplesmente sair comprando Vivo desenfreadamente, não. Eu estou falando aqui exatamente para você que tem a intenção de investir no setor de telecom, investir numa boa empresa e numa janela de oportunidade adequada. Aí sim você deveria olhar para Vivo. Se você quer investir no setor, se você gosta da empresa, e já que a janela de oportunidade está piscando e te dando sinais interessantes para aporte. Beleza? Então vamos lá, a gente já falou de dividend yield da Vivo. A gente vai falar agora do PVP da Vivo. Olha só, a gente lembra que lá na Taurus o PVP estava acima de 1. E aqui na Vivo também a gente tem um PVP acima de 1, mas dessa vez ele está acima ligeiramente. A gente tem um PVP em Vivo, olha aqui, PVP de 1,11. 1,11 significa que ela está ligeiramente acima de seu valor patrimonial, o que significaria dizer que tecnicamente ela estaria dentro do seu valor patrimonial, sim, porque 1,11 é bem próximo ali do seu valor patrimonial. E que valor patrimonial é esse, Lipe? O valor patrimonial de Vivo, segundo a plataforma, é de R$ 41,55. Tá bom, já entendi, Lipe. Já entendi, legal, gostei. Tô entendendo o que você está explicando aí. Mas me diz uma coisa. A gente atingiu esse valor naquele fundo que você falou lá do mês passado, de junho, de maio? Galera, a gente não atingiu esse valor de R$ 41,55. O máximo aqui, a mínima, na verdade, que a gente atingiu ali em maio, foi de R$ 43,11.
mas estava muito próximo de 41,55. Ou seja, quem estava esperando Vivo chegar próximo ao seu valor patrimonial, em maio e junho foi a melhor época do ano de 2024 para aportar na empresa com segurança. E aí, independente se o cara quer ser investidor de longo prazo ou fazer um swing trade na empresa ou fazer um position na empresa, esse momento seria um momento pontual, adequado, preciso, onde sem emoção nenhuma, só com a razão, o investidor teria conseguido um excelente preço. Na faixa ali de entre 43 e 11 e 44 reais seria um excelente ponto de preço, tá? Quem investiu lá atrás, em maio, junho, pode ter ganhado até quanto, Lipe? Nesse exato momento que você está fazendo essa live? Algo em torno de 7,84% pelo que eu estou vendo aqui. Quase 8%. Mas, cara, a gente está falando disso no intervalo de tempo de 5 semanas. Intervalo de tempo de 5 semanas. Então, assim, a pessoa que pegou Vivo nesse exato momento ali entre maio e junho, nessa faixa de preço entre 43 e 44 reais, foi muito bem. Tá bom, Lipe, se Vivo voltar a valer o que ela já valeu, em fevereiro desse ano, quando ela bateu lá os 55 reais, aí, meus amigos, deixa eu contar um negocinho para vocês. Seria algo em torno de 27% de lucro. Ou seja, o cara que acertou o time de compra em Vivo, que simplesmente olhou uma média de 80 períodos, que simplesmente olhou um fundo sendo formado dentro de um ponto de suporte, formado lá em 2022. Um camarada que olhou também que esse preço em Vivo, se a gente olhar o IFR ou RSI, que é uma ferramenta de análise técnica muito interessante, a gente vai perceber que dentro do time frame semanal, quando a gente atinge ali a faixa de 37, no RSI, todas as vezes que a gente atingiu essa faixa entre 35 e 37 no RSI, Vivo reagiu de alguma maneira, positivamente. O camarada que teve alguns argumentos desses pontuais, observou também Vivo encostando no seu valor patrimonial de 41 e pouco, afinal de contas ela chegou em 43 e pouquinho. Se o camarada comprou só com esses argumentos e com razão, de maneira convicta, deixando seu stopzinho ali em 41, 42, cara, ele fez tudo como manda o roteiro, tudo como manda o script, e hoje ele tá dando risada. Por quê? Galera, é só racional, não tem emoção nenhuma aqui. Tudo que eu falei aqui, média móvel, fundo sendo formado em cima de suporte, próximo do valor patrimonial, PVP encostando em 1, RSI em pontos de suporte também. Galera, só argumentos racionais dentro de análise fundamentalista e técnica. E em um momento eu falei, eu comprei aqui porque eu amo Vivo. Não, eu estou falando só de argumentos baseados justamente em aspectos fundamentalistas e também aspectos de análise técnica. E eu só quero complementar falando que Vivo, galera, ela paga geralmente de 2 a 3 vezes no ano dividendos. Então, se você gostou dos argumentos que eu apresentei sobre Vivo, quer investir no setor e não sabe como é que funciona a janela de proventos em Vivo, geralmente a Vivo tem pago nos últimos anos em abril, julho e outubro, tá? Abril, julho e outubro. São as 3 janelas mais persistentes de Vivo em proventos, em dividendos e JCP. Beleza?